Pobre mulher salva milionário de assalto, mas o que acontece depois é inacreditável. As luzes da cidade brilhavam intensamente, refletindo a vida vibrante e as contradições do lugar. Clara, uma mulher forte e determinada, estava atrás do balcão do armazém de conveniência, a poucos passos de um mundo que nunca lhe fora acessível. Atendia os clientes com um sorriso, mesmo quando a rotina a consumia. Era uma noite comum, cheia de sons do tráfego e risadas ao fundo. Quando tudo mudou, as portas de vidro se abriram abruptamente e um homem entrou, ofegante e nervoso. Clara notou seu olhar ansioso. Um ruído estrondoso ecoou e, de repente, outro homem aparecia na entrada, armado, com uma máscara cobrindo o rosto. O coração de Clara disparou. O mundo pareceu girar devagar enquanto o assaltante gritava ordens. A adrenalina tomava conta dela e, em meio ao pânico, uma decisão se formou. Algo dentro dela dizia que era hora de agir. Sem pensar, Clara se lançou na direção de Rafael, um milionário que estava à sua frente, com seu sorriso carismático e um ar de mistério que sempre a intrigou. Ele encarava o assaltante com um misto de choque e medo, e esse olhar a fez parar. O instinto destacou-se. Em um movimento rápido, ela empurrou Rafael para o lado, se colocando entre ele e a arma. O barulho de tiros foi ensurdecedor e o cheiro de pólvora ardeu em seu nariz. Por um, Fiel conseguiu desarmar o homem e derrubá-lo no chão com um golpe preciso. Os olhos de Rafael brilharam de gratidão. Aquela mulher simples, com seu uniforme amassado, havia feito o que parecia impossível. Depois do caos, enquanto a polícia chegava com as sirenes ecoando na noite, ele a olhou de maneira diferente. Era um olhar que guardava segredos. "Você precisa ser recompensada", disse ele, em um tom que fazia o coração de Clara acelerar. Mas no fundo, ela hesitava. Havia algo em Rafael que a intrigava, um mistério que não podia ser ignorado. Nos dias seguintes a essa noite de desespero, Clara foi puxada para um mundo de luxo e glamour que nunca imaginou. Jantares chiques, carros caros, festas exuberantes. Rafael a levava a todos esses lugares, sempre grato, mas sem revelar muito sobre si mesmo. Conforme a amizade deles se aprofundava, rumores começavam a circular. As conversas sobre seus laços clandestinos com o crime organizado a deixavam inquieta. Clara tinha seu próprio passado, repleto de perdas e inseguranças que a assombravam. O que ela poderia esperar dele, afinal? Era um amigo? Um salvador? Ou um homem que escondia segredos obscuros? Então, a primeira onda de mentiras se transformou em realidade. Um dos segredos de Rafael surgiu e atingiu Clara como um soco no estômago. Ele estava envolvido com pessoas perigosas e agora sua vida poderia estar em risco. O dilema a consumia: proteger Rafael ou garantir sua própria segurança. Quando as luzes da cidade começaram a piscar e o som distante das sirenes preenchia a noite, Clara percebeu que um novo desafio estava à sua porta. O verdadeiro perigo poderia ser mais próximo do que jamais imaginou. E em meio a essa nova realidade, ela precisava decidir de que lado estava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. As luzes da cidade piscavam enquanto o olhar de Clara se fixava na distância. Os sirenes, ainda ressoando, criavam uma sinfonia de alerta e medo. Ela estava em um dilema: proteger Rafael ou cuidar de si mesma? A adrenalina pulsava em suas veias. O coração batia forte, como se pressentisse que algo mais estava por vir. Naquela noite, uma mensagem chegou ao celular de Rafael, vibrando insistentemente. Ele olhou para a tela,
a expressão mudando de alívio para pura tensão. Clara sentiu um frio na espinha. "O que foi?" perguntou, a voz tremendo. A preocupação a envolvia como uma neblina densa. "É um amigo. Ele está precisando de mim", murmurou Rafael. Mas sua hesitação dizia mais do que as palavras. Clara não conseguia tirar os olhos dele. "Você vai a algum lugar?" "Sim. Algo importante. Eu preciso resolver." E antes que Clara pudesse responder, ele já estava saindo, desaparecendo em meio à escuridão da noite. Ela sentiu uma pontada estranha dentro de si. Algo estava errado. Decidida a entender, Clara seguiu Rafael discretamente. As ruas pareciam diferentes à noite, como se sussurrassem segredos obscuros a cada passo. Chegou a um beco iluminado por uma luz fraca. As sombras dançavam enquanto o coração dela acelerava. A voz de Rafael ecoou à frente. "Não sabia que você iria me seguir." Ele parecia surpreso, mas também aliviado. Ao lado dele, um homem alto e imponente surgia, de olhar gélido e semblante ameaçador. Clara se escondeu, sentindo seu estômago revirar. A conversa deles tomava um rumo que ela não esperava. "Você precisa se sair bem neste último trabalho", disse o homem com voz rouca. "A entrega não pode falhar." Rafael parecia hesitar. "E se algo der errado?" perguntou, os olhos arregalados de medo. "Então você já sabe o que acontece." O homem inclinou a cabeça, uma sombra de ameaça pairando no ar. Clara segurou a respiração. A revelação caiu como um raio. Rafael estava metido em algo muito mais perigoso do que imaginara. Um frio percorreu sua espinha, enquanto ele se virava, como se sentisse a presença dela. "Clara!" ele a chamou, e a expressão dele mudava entre a surpresa e o desespero. O homem alto virou-se para ela, os olhos brilhando com um interesse maligno. "Olha só, temos um interlúdio." Quem diria que a heroína era tão curiosa? Rafael parecia ter poucos segundos para tomar uma decisão. O dilema estava claro: proteger Clara ou salvar a própria pele. "Ela não é parte disso", gritou ele, a voz se elevando. Mas o homem riu, um riso baixo e sinistro. "Não se preocupe, meu amigo. Temos um espaço reservado para ela se você falhar. Um grande espaço." E com isso, um pânico esmagador tomou conta de Clara. Suas pernas pareciam presas ao chão. Ela não conseguiu processar as palavras. A verdade batia à porta sem misericórdia. De repente, um estrondo. Um carro parou bruscamente na esquina e homens mascarados saltaram, armados até os dentes. Os assuntos não eram apenas entre Rafael e o homem alto. Tudo estava se desenrolando diante dela, mostrando um emaranhado de mentiras e traições. "Corra, Clara!" Rafael gritou. Mas o caos já tomava conta da cena. O medo lhe entorpecia os sentidos, mas havia uma faísca de determinação dentro dela. Enquanto ela corria, um pensamento atravessou sua mente. Tudo o que acreditava sobre Rafael poderia ter sido uma grande farsa. Ele era o milionário que ela pensava ser? Ou havia mais nessa história do que ela conseguia ver? As luzes da cidade giraram e a adrenalina correu em suas veias. Aquela jornada ainda estava longe de acabar. O que aconteceria com Rafael? E o que tudo isso significava para ela agora? A noite a engolia, mas as perguntas só começaram a surgir. Clara correu pela noite, seu coração acelerado ressoando em seus ouvidos. As luzes da cidade eram borrões cintilantes, e cada passo parecia um eco da confusão que sentia. Rafael estava em apuros, mas enquanto sua mente corria, uma ideia aterradora se formava. E se tudo o que sabia sobre ele fosse uma fachada? As vozes atrás dela se misturavam em um caos ensurdecedor. Ela parou por um instante, aproveitando o impulso da adrenalina. "E agora?" perguntou a si mesma. Foi quando o grito de Rafael a fez voltar a agir. Ele estava cercado por aqueles homens mascarados, e algo dentro dela se partiu. Precisava resgatar o homem que, de alguma forma, tornara-se importante em sua vida. Mas à medida que ela se aproximava, uma sombra se desprendeu do grupo. O homem alto virou-se e, ainda na penumbra, parecia reconhecer Clara. Sem aviso, ele apontou para ela e gritou: "Peguem-na!"
Instintivamente, ela se lançou para o lado, mas logo se viu cercada. O medo paralisou suas pernas. Os homens começaram a se aproximar. Ela teve um instante de clareza. Rafael não era apenas um milionário. Ele estava claro demais no mundo sombrio. Clara olhou para Rafael, seus olhos suplicantes. O que está acontecendo? Isso não é o que parece, Clara. A voz dele estava carregada de desespero. O homem alto sorriu de forma sinistra, como se estivesse esperando por essa pergunta. Você realmente não se lembra? Ele virou-se para ela, um brilho maligno nos olhos. Você foi uma peça fundamental em tudo isso. O seu ato heróico não foi por acaso. As palavras dele a atingiram como um soco. O quê? O que você quer dizer? Clara gritou. O ar parecia pesado, cercando-a como uma jaula. Rafael recuou, a expressão dele agora misturando preocupação e algo mais. Medo. Ela deveria estar com você, Rafael. Você sabia que... A heroína estava tão perto. O homem alto riu. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de modo muito diferente do que Clara imaginava. Por que você está fazendo isso? O que eu fiz? Ela sentia o mundo desmoronando ao seu redor. Qualquer sensação de segurança que tinha desaparecera, mas a resposta que estava prestes a ouvir mudaria tudo. Você foi identificada como vulnerável. Uma maneira de entrarmos no nosso jogo sem alarde. E Rafael, bom, ele foi a isca perfeita. Um milionário cercado de problemas. E você estava no lugar certo, na hora certa. O homem inclinou a cabeça, como se estivesse admirando uma obra de arte. A revelação foi como um choque de raio. Ela olhou para Rafael, agora percebendo as pequenas mentiras. O quão pouco ele contara a ela. Os jantares chiques, as festas reluzentes, tudo tinha um motivo. E não era o Salvador. Era uma péssima estratagema de alguém perigoso. Clara, por favor. Rafael estendeu a mão, mas não havia mais confiança em sua voz. Ela hesitou. O que agora? A verdade a cegava. Nesse instante, uma sirene distante interrompeu a tensão. Os homens ao redor pareciam nervosos, e a expressão do homem alto mudou. Precisamos ir. Ele gesticulou, e os outros se reorganizaram. Clara! Rafael estava quase em pânico. Confia em mim, não sou como eles. Ela teve que decidir em um instante. As luzes da cidade brilhavam e esmoreciam em sua mente. O que era real? O que era falso? Lanterna a apontando. Ela sentiu uma mistura de esperança e traição. O que fazer? Você vai me contar a verdade, agora! Gritou. Mas as vozes se tornaram murmúrios distantes enquanto os homens começavam a recuar pelas sombras. E naquele momento, Clara esperou. O que realmente havia entre ela e Rafael? Uma nova pergunta surgiu. Ela havia se tornado alvo desse jogo traiçoeiro? As luzes giravam e a noite apenas começava. O destino aguardava. E tudo estava prestes a ruir em cima dela. Clara esperou, o coração pulsando no peito, enquanto a escuridão se aproximava. Rafael estava ali, os olhos cheios de ansiedade, enquanto os homens mascarados cercavam o espaço. A tensão era palpável. Como uma corda prestes a se romper. Mas então, tudo se desdobrou de uma maneira que ela nunca poderia prever. De repente, um grito atravessou o ar, cortando a tensão como uma faca. Solta ele! Uma mulher apareceu na esquina do beco e Clara sentiu um arrepio na espinha ao reconhecê-la. Era Ana, sua melhor amiga, uma jovem determinada e impulsiva, que sempre tinha um jeito de se meter em confusões. Mas o que ela estava fazendo ali, no meio daquela situação caótica? Clara, eu não podia ficar sem fazer nada. Ana gritou, correndo em direção a Rafael. Ela segurava uma arma e o coração de Clara parou por um instante. Você não tem ideia do que está acontecendo, mas... Eu sei! Vou atrás de vocês! Ana, não! Clara gritou, um desespero subindo por sua garganta. Mas Ana já estava sobre os homens e com um tiro, tudo se transformou em um fogaréu. O homem alto rosnou, a fúria queimando em seus olhos. Enquanto dividia sua atenção entre Ana e Rafael,
A situação virou uma dança frenética de tiros e gritos. Clara se atirou para o lado, o corpo respondendo à adrenalina em um instinto de sobrevivência. O mundo parecia girar. No meio do caos, Ana olhou para Clara e um olhar de compreensão passou entre elas. Fique pronta! Ana berrou e, com uma destreza impressionante, se afastou de uma rajada de balas que quase a atingiu. Mas foi Rafael quem fez a próxima jogada. Ele se aproximou de Ana, seu rosto tenso. Você não sabe com quem está lidando. E você sabe? Ana retrucou, os dedos trêmulos em torno da arma. Você a colocou no meio disso, Rafael. Essa não é uma partida de xadrez. Preciso que você confie em mim. Rafael implorou, inclinando-se em direção a Clara, seu olhar agora intenso. Eu não sou o que você pensa, Clara. Eu estou aqui por você. Todo esse plano era para proteger você. O tempo pareceu parar e Clara sentiu o mundo desabar. Rafael estava no meio de tudo isso e ainda assim afirmava fazer tudo por ela? Como confiar nesse homem que agora parecia tão dividido? Apenas algumas semanas atrás, ele era um milionário que aparentava ser um sonho e agora poderia ser a desluzente realidade de um pesadelo. Como você pôde me envolver nisso? Clara gritou, o estômago revirando. Naquele instante, um tiro furou o ar e ela viu Ana cair, a arma deslizando de suas mãos. O tempo se arrastou, enquanto o impacto atingia com força. O medo e a dor explodiram no peito de Clara, e um olhar de choque percorreu o rosto de Rafael. Não, ele pulou, tarde demais. Ana estava no chão, uma expressão de espanto congelada em seu rosto. Clara desabou ao lado dela, a realidade do que acontecera batendo com crueldade. O homem alto riu, um riso sombrio que ecoou no beco. Ah, Clara, você realmente achou que poderia escapar. Você está mais envolvida do que imagina. Ana era a chave para tudo isso. E agora, bem, estamos apenas começando. As palavras dele a atingiram como uma tempestade. Os olhos de Clara se arregalaram enquanto a verdade se desenrolava. Ana não era apenas uma amiga. Ela estava entrelaçada nos segredos de Rafael. E o mais aterrador? A vida delas havia sido um tabuleiro de xadrez, onde elas eram as peças sem saber. Não, ela. O que você fez? Clara murmurou, o coração pesado. Rafael estava paralisado, sua expressão um misto de culpa e horror. Mas o momento de reflexão foi curto. Um dos homens começou a se mover em direção a Clara, e o instinto de sobrevivência tomou conta novamente. Ela precisava sair de lá. Confie em mim, Clara. Eu posso te proteger. Rafael gritou, mas suas palavras se perderam em meio ao caos. Ela levantou-se, seus olhos fixos em Ana, em uma última tentativa de não perder a fé. Mas sabia que nada seria como antes. As verdades acabaram de explodir, e tudo agora dependia de um átomo de fé, em uma conversa que poderia ser a última. Com um último olhar para Rafael, Clara se lançou na escuridão, a pergunta fervilhando em sua mente como um eco. O que mais estava escondido nas sombras dessa vida que havia criado? E quem era realmente Rafael? A noite estava longe de acabar, e ela estava prestes a descobrir que o verdadeiro jogo apenas começava. Clara correu pela noite, a adrenalina pulsando em suas veias. Cada passo que dava era um eco de desespero e confusão. Ana estava caída no chão, e a realidade de que sua amiga tinha sido atingida sucedia a qualquer feixe de esperança que ainda persistia em seu coração. O grito de horror subiu em sua garganta, mas não havia tempo para lamentações. Levante-se, Ana. Por favor, Clara implorou, na esperança de um milagre. Mas a expressão de Ana estava apagada. Um vazio em seus olhos que fez Clara tremer. O som distante da sirene ecoava, e a sensação de que o tempo estava se esgotando tornava-se mais intensa. O homem alto era como uma sombra diante dela, e Rafael entre eles ficou paralisado, incapaz de dar um passo em direção a Clara ou a Ana. Eu não posso deixar isso acontecer, Clara gritou, e em um impulso desesperado pegou a arma que Ana deixara cair. O peso dela era familiar, mas o peso da decisão que Clara estava prestes a tomar era esmagador. O homem alto sorriu,
seu olhar gélido refletindo uma satisfação cruel. Cada segundo que passava parecia uma eternidade. Você vai usar isso? É mesmo isso que você quer? Ele debochou. Ao mesmo tempo, Clara olhou para Rafael. O rosto dele estava iluminado por medo e um pedido silencioso de confiança. A dúvida a paralisava. Mas a urgência também exigia ação. Então algo inesperado aconteceu. Rafael, em um ato que parecia completamente fora de lugar, se virou contra o homem alto. A voz dele estava carregada de uma mistura de raiva e desespero. Eu não vou deixar que você machuque mais ninguém. Ele avançou e Clara assistiu horrorizada enquanto os dois homens lutavam. O movimento deles era uma dança caótica, cheia de socos e chutes, enquanto ela lutava para processar o que estava acontecendo. No meio da luta, a verdade começou a se revelar. Clara percebeu que a ligação entre Rafael e aquele homem alto era muito mais que um simples negócio. Rafael, você é um traidor, Clara gritou, a dor abrasando-a, o homem alto. Riu e o som era como um alerta para tudo o que havia construído que estava prestes a desmoronar. Achou que ele era o herói da sua história? Ele é tão culpado quanto eu. Ele sorriu e a expressão de Rafael se desfazia em algo que Clara nunca tinha visto antes. Uma sombra de traição. Para de falar, Rafael rosnou, mas isso apenas encorajou o homem alto. Clara sentiu seu estômago revirar. Como ela poderia ter sido tão ingênua? Tudo o que acreditava sobre Rafael era uma ilusão. O que ela deveria fazer agora? A resposta se apresentou de forma abrupta. Com um grito de fúria, o homem alto empurrou Rafael para o lado e se lançou em direção a Clara. O instinto a fez disparar. O tiro ecoou e a figura do homem caiu em um emaranhado de movimentos. Um silêncio tenso seguiu-se. E quando ela se aproximou, percebeu que o homem alto estava no chão, mas Rafael havia se movido para o lado, afastando-se dela. Na fração de segundo que se seguiu, Clara olhou para Rafael e viu algo que nunca imaginou. Um traço reconhecível no rosto dele. Uma cicatriz em forma de estrela. Ele era. A revelação golpeou como um raio. Clara se afastou horrorizada, enquanto Rafael olhava para ela com desespero. Clara, me ouça. Ele se aproximou, mas ela recuou. Você não pode me ver assim. Eu fiz isso por nós. Por nós? Você não é quem eu pensei que fosse. Seu coração martelava em sua cabeça. O que mais ela não sabia sobre Rafael? Tudo parecia estar em tiras, e a única certeza que restava era a dor profunda que as palavras dele haviam causado. O homem alto gemia no chão, a dor inundando seus olhos. Você é assim? Uma marionete, Rafael? Todos esses jantares, esses encontros? Tudo uma farsa. Clara se afastou ainda mais, sentindo que nada faria sentido. Em meio ao caos, os sons de sirenes começaram a se intensificar, e a escuridão da noite parecia engolir tudo ao seu redor. O dilema a espreitava. Mais uma vez a vida dela estava em jogo, enquanto tudo ao seu redor desmoronava. Mas antes que pudesse reagir, outra figura surgiu. Uma mulher alta, de cabelos escuros e olhos frios. Ela sorriu de forma sinistra, e Clara sentiu um arrepio percorrer sua coluna. Você deve ser Clara. Finalmente temos uma reunião. O choque atravessou a atmosfera. Aquela mulher era familiar. Era alguém de seu passado. Uma figura que nunca deveria ter aparecido. Talvez seja a hora de você saber toda a verdade. E foi esse momento que prendeu Clara, sem saber se deveria correr ou ficar. O mundo, uma vez mais, estava prestes a desmoronar. O que mais estava escondido nas sombras desta história obscura? O que aconteceria em seguida? A noite estava longe de acabar, e Clara ainda tinha muito a descobrir. Clara estava paralisada, sua mente girando em torno das palavras da mulher. A verdade que ela estava prestes a revelar
pesava no ar como uma tempestade prestes a estourar. Você precisa saber quem realmente é Rafael. A mulher se aproximou, os olhos frios e intensos. Ele não é apenas um milionário. Ele faz parte de algo muito maior. Um legado. Um legado? A pergunta saiu como um sussurro, mas o eco foi ensurdecedor. Rafael estava atrás dela, a expressão exaurida, como se uma verdade oculta estivesse finalmente prestes a explodir. Sim, continuou a mulher, baixando a voz. Seus pais, eles foram parte de uma organização secreta. Uma sociedade que lida com poder e controle. Rafael está no centro disso. Você achou que o amor seria suficiente para salvar ele das sombras, mas está enganada. Ele não fugirá da verdade. Clara sentiu o mundo desmoronar. As imagens da vida que compartilhara com Rafael esmaeceram, transformando-se em sombras. O que você está dizendo? Isso não faz sentido. Olhando firmemente nos olhos dela, a mulher confirmou. Ele não está aqui apenas por você, Clara. Ele está aqui para cumprir um papel, um destino que não pode escapar. Rafael deu um passo à frente, desesperado. Não escute isso. Não é assim que as coisas são. Eu fiz escolhas erradas, mas isso não me define. A voz dele tremia, mas a intensidade da situação deixava Clara confusa. A mulher, ignorando Rafael, continuou. Você se tornou parte de tudo isso quando o salvou. Ele acreditava que poderia usar você como um escudo, mas o que ele realmente não sabe é que alguém está observando e você é mais importante do que imagina. Enquanto prestava atenção, algo nas palavras dela fez o sangue de Clara esfriar. Quem? A pergunta saiu como um grito, o eco reverberando nas paredes frias do beco. E antes que a mulher pudesse responder, outro grito surgiu do fundo da rua. Um grito de dor. Clara virou-se instintivamente e viu um grupo de homens se aproximando. Não estavam mascarados, mas o olhar em seus rostos era um aviso claro. Eram caçadores. Caçadores que tinham algo a ver com Rafael, ou mesmo com essa. Mulher misteriosa, você não pode ficar aqui. A mulher gritou, mas era tarde demais. Os homens avançaram. O pânico subiu em Clara como uma onda e ela sentiu um nó no estômago. No que você se meteu, Rafael? O que você escondeu de mim? Sua voz estava carregada de agonia, à medida que tudo ao redor se tornava um borrão de movimento e gritos. Então, uma transformação aconteceu diante de seus olhos. Rafael se virou para ela, e nessa fração de segundo, o aspecto dele mudou. A expressão de medo se transformou em um olhar calculador. Você realmente quer saber? Então saiba, tudo isso foi parte do plano. Eu sempre soube que um dia isso viria. O coração de Clara parou. O quê? O que você quer dizer com isso? Eu não sou só um milionário, Clara. Eu sou o herdeiro. E você está no centro disso tudo. O destino de ambos estava traçado desde o início. As palavras dele explodiram em sua mente como um tiro. O que isso significava? Rafael não era apenas um homem romântico, mas a peça-chave de um jogo muito maior. Os rostos dos homens se aproximavam, e enquanto os corações de Clara e Rafael se aceleravam, ele gritou. Nós não temos tempo. Corra, vá! A verdade não está apenas em nós, está em tudo que você fez. Não posso deixá-lo, Clara gritou, mas um deles segurou seu braço. Fique com ele. Você vai pagar pelo seu passado. E nesse instante, com o caos ao redor e a incerteza atordoando suas mentes, Clara percebeu. O que estava prestes a acontecer mudaria não apenas suas vidas, mas tudo o que ela acreditava saber sobre amor, confiança e destino. Ela se viu puxando Rafael para longe, mas um estalo cortou o ar. O que ela não sabia era que era apenas o começo de um jogo muito mais perigoso. E que a verdade, essa verdade brutal, estava apenas começando a se desdobrar. Agora, o que era real se tornaria uma questão de vida ou morte. E o que mais poderia surgir das sombras? O verdadeiro jogo de poder estava apenas começando. Clara se viu em um turbilhão. O caos parecia engolir tudo ao seu redor. Os homens começaram a se mover, e seu instinto gritou para ela correr.
Mas um senso de dever a mantinha presa a Rafael. As revelações da mulher ainda martelavam em sua mente. E a confusão estava em seu rosto. Clara, você precisa ir. Rafael implorou novamente, puxando-a para mais perto dele. Mas ela não conseguia desgrudar o olhar dele. A dor e o desespero refletindo em seus olhos. O que mais ele estava escondendo? Então tudo aconteceu tão rápido. Um grito, um tiro. O tempo pareceu parar. Clara virou a cabeça e viu Ana caída no chão, com os olhos arregalados, o rosto pálido. A cena era um pesadelo. Ana! O grito dela ecoou, mas parecia que a realidade estava distante. Rafael tentou se mover, mas o homem que antes lutava contra ele se levantou, mirando a arma diretamente para Clara. Você realmente acha que pode escapar? O homem falou, com um sorriso cruel. Foi então que o pânico tomou conta. Clara não era mais a heroína da história. Ela era a presa. Clara! Rafael gritou, e a maneira como ele a chamou carregava um desespero absoluto. Por favor, confie em mim. Mas naquele momento, uma sombra se projetou atrás dele, e Clara viu uma figura conhecida aparecer. Era Cristina, a irmã mais velha de Rafael, que ela nunca soube que existia. Cristina tinha uma expressão de raiva e dor, e a presença dela parecia distorcer tudo. Rafael, você não deveria estar aqui. O que você fez? O desespero nos olhos dela era palpável. Ele olhou para Clara, depois para Cristina, e o silêncio cortante preencheu o espaço entre eles. Eu fiz o que tinha que fazer. Rafael respondeu, sua voz tão aflita quanto a de Clara. E você sabe disso. Eu estava tentando proteger a Clara. Proteger ou manipular? Cristina desafiou, sua voz carregada de indignação. Você não vê que está colocando todos em risco, incluindo ela? Mas antes que qualquer um pudesse reagir, o homem que estava caindo se levantou novamente, rindo. Olha só, uma família perdida. Que bonito! E com um movimento rápido, puxou um botão em seu cinto. Uma explosão. Clara mal teve tempo de processar o que estava acontecendo. O chão tremeu sob seus pés e uma onda de pessoas correu para longe do beco. O som dos gritos ecoou. E a realidade de que tudo poderia acabar em um murro devastador a deixou paralisada. Não! O que você fez? Clara gritou. Estou apenas fazendo o que vocês não tiveram coragem. O homem riu de forma maníaca, enquanto a fumaça começava a cobrir o ambiente. Rafael! Clara olhou para ele. As emoções conflitantes lutavam no peito. O que está acontecendo? Ele estava prestes a responder, mas a mão de Cristina encontrou a dela num gesto de conexão. Eu estou aqui. Vamos sair. Agora. E como um mima, a força dela puxou em direção à saída. Mas tudo era um turbilhão. Enquanto avançavam, Clara escutou uma frase que fez seu coração parar. Não se esqueça. Sua vida depende do que você não sabe. O eco da voz do homem tornou-se uma sombra em sua mente. Eles saíram do beco, ofegantes, mas a visão que tiveram os paralisou. Uma multidão se aglomerava. As pessoas em pânico, lutando para escapar. O ar estava carregado de fumaça e gritos. A luz da noite se alternava entre o brilho e a escuridão, criando uma atmosfera surreal. O que mais havia por trás daquela fachada de normalidade? O que Rafael e Cristina estavam escondendo? Clara sentia seu mundo desmoronar e um novo nível de desespero a envolvia. Eles estavam todos juntos, mas a verdade parecia estar mais distante do que nunca. E enquanto o caos alcançava seu clímax, uma pergunta rasgou sua mente. Quem realmente era Rafael? Ela se virou para ele, pronta para confrontá-lo, mas antes de conseguir falar, ouviu um estrondo, e tudo ao redor mudou novamente. Clara estava paralisada, sua mente girando em torno das palavras da mulher. A verdade que ela estava prestes a revelar pesava no ar como uma tempestade prestes a estourar. Você precisa saber quem realmente é Rafael. A mulher se aproximou, os olhos frios e intensos.
Um legado? A pergunta saiu como um sussurro. Rafael estava atrás dela. A expressão exaurida, como se uma verdade oculta estivesse finalmente prestes a explodir. Sim, continuou a mulher, baixando a voz. Seus pais, eles foram parte de uma organização secreta, uma sociedade que lida com poder e controle. Rafael está no centro disso. Você achou que o amor seria suficiente para salvar ele das sombras, mas está enganada. Ele não fugirá da verdade. Clara sentiu o mundo desmoronar. As imagens da vida que compartilhara com Rafael esmaeceram. O que você está dizendo? Isso não faz sentido. Olhando firmemente nos olhos dela, a mulher confirmou. Ele não está aqui apenas por você, Clara. Ele está aqui para cumprir um papel, um destino que não pode escapar. Rafael deu um passo à frente, desesperado. Não. Escute isso. Não é assim que as coisas são. Eu fiz escolhas erradas, mas isso não me define. A voz dele tremia, mas a intensidade da situação deixava Clara confusa. A mulher, ignorando Rafael, continuou. Você se tornou parte de tudo isso quando o salvou. Ele acreditava que poderia usar você como um escudo. Mas o que ele realmente não sabe é que alguém está observando. E você é mais importante do que imagina. Enquanto prestava atenção, algo nas palavras dela fez o sangue de Clara esfriar. Quem? A pergunta saiu como um grito, e o eco reverberou nas paredes frias do beco. E antes que a mulher pudesse responder, outro grito surgiu do fundo da rua. Um grito de dor. Clara virou a cabeça e viu um grupo de homens se aproximando. Não estavam mascarados, mas o olhar em seus rostos era um aviso claro. Eram caçadores. Caçadores que tinham algo a ver com Rafael ou mesmo com essa mulher misteriosa. Você não pode ficar aqui! A mulher gritou, mas era tarde demais. Os homens avançaram. O pânico subiu em Clara como uma onda, e ela sentiu um nó no estômago. No que você se meteu, Rafael? O que você escondeu de mim? Sua voz estava carregada de agonia, à medida que tudo ao redor se tornava um borrão de movimento e gritos. Então, tudo aconteceu tão rápido. Um movimento brusco. A mulher misteriosa atacou um dos homens. Um tiro! Clara viu tudo em câmera lenta. O barulho do disparo ecoava em sua mente. A mulher caiu, seu corpo se contorcendo em agonia. O homem que ela atacou estava em choque, o olhar de horror estampado em seu rosto. Mas o que veio a seguir fez o coração de Clara parar. Rafael! Clara gritou, mas ninguém ouvia. A mulher ia murchando. Então, em meio ao caos, um grito familiar atravessou a noite. Clara virou a cabeça e, para seu horror, viu Ana se erguer, com uma expressão de fúria e dor. Ana estava ali, atiradora. E então o desespero tomou conta. Você também está aqui? Ela perguntou, embora soubesse que não havia tempo. A raiva de Ana parecia transcender a situação, e tudo desmoronava ao redor delas. Calem-se! Gritou o homem que ainda permanecia de pé, aterrorizante em sua calma. Vocês não têm ideia do que desencadearam. E então, como se tivesse apertado um botão, um estalo reverberou. O chão sob seus pés começou a tremer. Uma parede próxima desabou, como se as fundações da verdade que elas conheciam estivessem desmoronando. Rafael gritou, sua voz agora carregada de um medo incontrolável. Não! O que você fez? Mas Clara só conseguia pensar em quão rapidamente haviam mudado as coisas. A revelação da mulher desconcertante, agora em suas últimas contorções, fez o desespero escapar. Uma voz familiar soou no meio do tumulto. Isto não termina aqui. Clarice, uma antiga amizade, estava ali. A lembrança de tempos mais simples passou pela mente de Clara com um sopro de alívio em um momento turbulento. Mas logo questionou. Clarice, o que você está fazendo aqui? Eu sou a chave que faltava, ela gritou. E Clara sentiu um frio na espinha. O que isso significava? As respostas estavam se desenrolando em um ritmo alucinado. Cabos estavam ligados a ela, tangentes que não entendia. E então, um último e poderoso estrondo ecoou. E tudo ao redor se apagou. A cena escureceu,
e Clara sentiu uma mão puxá-la para o lado, sem poder ver quem era. Os gritos tornaram-se murmúrios distantes, e antes que pudesse protestar, Clara desabou na escuridão. Quando a luz voltou, havia silêncio. Ela estava sozinha, o som de uma respiração rápida ecoava. O que havia acontecido? O que as pessoas queriam dela? O que essas conexões significavam? E uma obsessão crescia dentro dela. A verdade era muito mais do que poderia suportar. Uma nova reviravolta esperava. E todas as perguntas que ainda permaneceram pairando a colocariam em uma jornada que prometia ser muito mais complicada do que qualquer uma poderia imaginar. O verdadeiro segmento da história estava apenas começando a emergir das sombras. Clara se viu sozinha, ajoelhada no asfalto frio, o peso da verdade pairando no ar como uma tempestade prestes a estourar. A fumaça se dissipava lentamente, revelando um cenário de caos. O que aconteceu? Com Ana caída ao seu lado, Clara lutava para absorver tudo. A mulher misteriosa, a revelação do destino de Rafael, tudo parecia girar em sua cabeça. Você está bem, Clara? A voz de Rafael a trouxe de volta. Ele estava ali, mas com um olhar distante, com medo. Algo dentro dele havia mudado. Precisamos ir, agora. Ele puxou-a, mas ela hesitou. E Ana? Nós não podemos deixar ela aqui. Clara gritou, o desespero tomando conta dela. Rafael olhou para o corpo de Ana, a expressão se contorcendo. Mas antes que pudesse responder, o barulho de passos pesados se aproximou. Clara se virou, o coração acelerado. O grupo de homens que antes o cercava estava de pé agora, liderado pelo homem alto que havia ameaçado suas vidas. Olha só, o que temos aqui. Ele riu, como se estivesse se divertindo com a situação. Clara sentiu um gelo percorrer sua espinha. Vocês realmente acham que podem escapar? Com um movimento rápido e preciso, a mulher que havia caído se levantou. Clara piscou, sem conseguir acreditar no que via. Era Cristina. Não se aproximem dela! Gritou, com um olhar de fogo. Cristina, você também? Rafael murmurou, confuso. Mas antes que alguém pudesse falar, no meio da confusão, o clima mudou. Um estrondo. O chão tremeu novamente. Mas desta vez não era uma explosão. Era um carro forte que abalou a estrutura. Clara olhou para o motorista e congelou. Era alguém que nunca esperava ver. Seu pai, um homem que acreditava ter desaparecido muitos anos atrás. Clara! Ele gritou, em um tom que a fez arrepiar. Suba! Rápido! As palavras dele atingiram como uma onda de lembranças dolorosas. Papai! Como você? Sem mais perguntas. Vamos! A urgência na voz dele deixou claro que as respostas teriam que ser deixadas para depois. Clara hesitou, mas o desespero no olhar de Rafael a fez decidir. Ela não podia perder mais ninguém. Então, se lançou para dentro do carro. Rafael, você vem? Ela olhou para ele, o coração apertado. Mas quando Rafael começou a se mover, o homem alto se lançou na direção dele. Não! Ele é meu! Gritou. E a cena virou um emaranhado de pânico. Clara, Rafael estendeu a mão, e nesse instante a conexão entre eles parecia se intensificar. Mas a pressão do tempo a cercava. A cena à sua volta era frenética. O carro começava a se afastar, mas Clara não podia deixar. Um som de disparo, um grito. O mundo parou. Ela viu o impacto, a expressão de horror em Rafael enquanto ele caía no chão, e o coração dela parou. Não! Clara berrou, a adrenalina passando pelo corpo. O carro já se afastava, mas suas mãos batiam contra a janela. Papai, pare! Ele precisa de ajuda! As palavras saíram em uma corrente de desespero, mas o olhar dele só captou a gravidade da situação. Não podemos ficar. Eles virão atrás de nós! O carro acelerou. Antes do que imaginava, Clara estava sendo levada, enquanto o caos ficava para trás. Mas a imagem de Rafael caindo a consumia. Eu não posso acreditar que isso está acontecendo. Você tem que voltar. Eu preciso dele. E foi nesse momento que sua mente começou a girar. O que mais ela não sabia sobre Rafael?
E o que seu pai estava fazendo no meio disso tudo? As perguntas dançavam na cabeça da garota, enquanto a noite se tornava mais escura ao seu redor. Clara olhou para o pai. Por que você não me disse que estava vivo? Por que não voltaram para mim? Com um olhar sombrio, ele respondeu: Eu tinha que te proteger, Clara. Eles usam você. Você é parte de algo maior do que imagina. Você não faz ideia do que está em jogo. E ali, no banco de trás daquele carro, Clara sentiu o terreno sob seus pés desmoronar. O que mais estava escondido por trás da verdade de seu pai? Rafael, sua melhor amiga. Tudo parecia sempre mais profundo e mais complicado. Enquanto o carro se afastava, Clara fez uma promessa interior. Ela voltaria para Rafael, para Ana e para descobrir quem realmente era. Assim, tudo o que restava era a incerteza do que viria. A noite não terminou e o jogo apenas começava. Clara acordou com um frio na espinha. O sol mal havia nascido e a cidade ainda estava envolta em vestígios de sombras. A imagem de Rafael caindo, a sua amiga Ana, tudo isso a assombrava. Ela sentou-se na cama, lembrando da noite de terror e da confusão que a fizera buscar respostas que nem sabia se queria ouvir. O coração acelerava só de pensar no que estava por vir. Depois de 1 hora do lado de fora da casa de seu pai, Clara finalmente decidiu entrar e confrontá-lo. Ele estava lá, em pé na sala de estar, com o olhar triste e cansado. Você precisa me explicar tudo, ela declarou. A firmeza em sua voz mal escondia a vulnerabilidade. Ela ainda amava Rafael, mas sentia que precisava colocá-los em um novo contexto. Agora que a verdade estava à vista. Clara, eu fiz o que achei certo, seu pai começou, mas a garota não estava disposta a ouvir desculpas. A revelação de que ele havia estado em uma organização secreta ruía qualquer confiança que ainda restava. Você não entende, ele continuou. A vida que levamos é mais perigosa do que você imagina. E você acha que escondendo as coisas eu vou ficar mais segura? Precisamos ir atrás do Rafael, precisamos salvá-lo. A urgência pulsava em suas palavras. Seu pai hesitou, uma mistura de dor e preocupação em seus olhos. Se você sair, vai acabar se envolvendo ainda mais nesse mundo. Mas não conseguiu terminar. Clara não podia mais ficar parada. E se eu não fizer nada? E se for tarde demais? A determinação tomou conta dela. Clara sabia que precisava enfrentar o que estava acontecendo. Precisava encarar suas verdades. Doa a quem doer. Enquanto sua convicção se intensificava, seu pai soltou um suspiro pesado. Se isso é realmente o que você quer, não sou eu quem pode impedir. Ele se virou, revelando um mapa da cidade com marcas de lugares estratégicos. Aqui estão os pontos que você deve monitorar. Eles podem estar se movendo. Com essas instruções, Clara percebeu que não estava sozinha. Ela também não estava apenas buscando Rafael. Estava buscando a verdade sobre si mesma. E com essa vontade pulsando em seu coração, ela saiu. As ruas estavam mais tranquilas, como se a cidade ainda estivesse recuperando-se do caos. Clara não perdeu tempo. Ela precisava se reunir com Ana e ver o que poderia fazer para descobrir a verdade. As ligações não atendidas e as mensagens não lidas ecoavam em sua mente. Rafael tinha um lugar nesse quebra-cabeça, e ela não podia permitir que o passado determinasse o futuro. Nós venceremos isso, Clara pensou. Determinada, ela se dirigiu ao parque onde tudo começou. E lá estava Ana, pálida, mas viva. Clara, ela chamou, com lágrimas nos olhos. O abraço que se seguiria era tudo o que ambas precisavam. O calor da amizade revigorou a determinação. Ana, precisamos entender o que está acontecendo. Eu não posso perder ninguém mais. Nem você, nem o Rafael, Clara disse, a emoção transbordando. Ana sentiu, um brilho de luta renascia em seus olhos. Vamos juntas! O espírito das duas se fundiu em um só. Elas estavam decididas a enfrentar o que viria pela frente, reconciliando-se com o passado e moldando um futuro que ainda estava por vir.
E enquanto as primeiras luzes do dia despontavam no horizonte, Clara sentiu uma faísca de esperança. Nada poderia impedi-las. Elas eram mais do que simples peças em um jogo. Eram as jogadoras. Clara olhou para Ana. O que você acha que vem a seguir? O silêncio pairou, e enquanto a cidade acordava, uma nova determinação tomou conta. Elas tinham a oportunidade de não apenas salvar Rafael, mas de retomar suas vidas. A jornada só começou. E antes de você seguir em frente, aqui vai o alerta urgente. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio e para que possamos continuar trazendo mais narrativas assim. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa história incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos!